Eu tinha 26 anos, e este ano, finalmente me estabeleci em uma casa própria. Eu havia morado com colegas de quarto pelos últimos quase 8 anos, e a privacidade era algo que eu valorizava. Comprar uma casa para mim foi uma grande conquista. Ela ficava em uma cidade vizinha, a cerca de 2 horas de onde eu costumava morar. Essa cidade era muito menor e tinha bem menos prédios. Não era como se cada casa estivesse em uma fazenda ou algo assim, mas os bairros definitivamente não eram cheios de fileiras de casas próximas umas das outras. Elas eram espalhadas, separadas por campos de árvores e grama. A casa que comprei não era exceção. Era modesta e estava entre as mais baratas do mercado imobiliário. Ficava em uma floresta, a alguns quilômetros do centro comercial da cidade. No dia em que me mudei, ainda não havia conhecido ninguém na área, nem vizinhos, nem moradores da cidade. Com a casa tão afastada e com árvores bloqueando as vistas ao redor, parecia realmente que eu estava me mudando para o meio do nada, completamente sozinho. Dizer isso pode soar mais assustador do que realmente era, mas também não era um pensamento reconfortante. Eu havia alugado uma van para o dia, então comecei a trabalhar imediatamente, descarregando minhas coisas na casa o mais rápido possível. Tentei colocar praticamente tudo na sala de estar, em vez de organizar conforme eu ia descarregando. Isso levou algumas horas, e o sol estava se pondo quando terminei. Coloquei algumas caixas na casa e comecei a caminhar até a entrada para pegar as últimas caixas, mas fui surpreendido por um homem parado na minha varanda, quase bloqueando toda a porta da frente. Ele me assustou, fazendo-me pular um pouco antes de mostrar um leve embaraço e perguntar o que ele estava fazendo ali. O homem, que parecia ter uns 50 anos, sorriu e se apresentou como meu novo vizinho. Disse que era um prazer conhecê-lo e dei um breve sorriso, mas não consegui evitar pensar em como nunca o vi subindo a entrada da minha casa. Na verdade, não fazia ideia de onde ele tinha vindo, já que havia apenas floresta ao redor da minha casa. O homem ficou ali, apenas me olhando por um momento, depois se virou e saiu da minha varanda. Fiquei parado, absorvendo a estranheza do encontro. Após um momento, saí novamente e rapidamente levei o resto das caixas para dentro de casa. Olhei pelas janelas para garantir que o homem havia ido embora e não o vi em lugar nenhum, então, após um minuto, saí e peguei a van, dirigindo pela longa estrada de terra. Tinham-se passado apenas alguns minutos desde que o homem havia partido, mas eu não o vi andando enquanto dirigia até a estrada principal. Não havia outros caminhos que eu conhecesse, o que me deixou ainda mais desconfortável. De qualquer forma, devolvi a van e peguei um táxi local de volta para casa, começando a desempacotar. Não estava trabalhando rápido porque já estava cansado e era tarde, mas queria montar alguns móveis antes de encerrar a noite. Peguei as peças da minha cama e as levei para o quarto, começando a montá-la, até que um repentino batimento interrompeu-me. Parei e escutei, meio abalado com o som. Levantei-me e caminhei silenciosamente até a porta da frente. Mantive a porta fechada e trancada, mas olhei pelo olho mágico e vi o mesmo homem do dia anterior. Mas desta vez, algo estava errado, mais do que antes. Seu corpo estava trêmulo, com a cabeça se movendo de maneira estranha, mas seus olhos estavam fixos na maçaneta. Ele a encarava intensamente, parado perto da porta, como se esperasse ansiosamente que eu a abrisse. Ei, sou seu vizinho. Pode abrir a porta? Ele gritou, e então bateu novamente. Eu ainda estava do outro lado, olhando pelo olho mágico. Seu rosto começou a mostrar frustração e raiva, e ele bateu na porta mais uma vez. Então, ele se virou e encarou a floresta escura, olhando para a escuridão. Ele levantou a mão e fez um tipo de movimento de aceno, seguido por ele correndo para dentro da floresta na direção em que acenou. Apavorado, liguei imediatamente para a polícia, mas era tarde demais para que eles fossem encontrados e questionados. Depois daquela noite, nunca mais vi o homem, mesmo até hoje. Agora conheço meus vizinhos, e claro, nenhum deles era aquele homem, e ninguém na cidade parece reconhecê-lo pelas minhas descrições.
Não sei para quem o homem estava sinalizando na floresta ou quantas pessoas poderiam estar lá fora esperando que ele ganhasse minha confiança e me fizesse abrir a porta. O que poderia ter acontecido depois, acredito que é melhor não pensar. Eu dirigia na estrada vazia, lutando para manter os olhos abertos. Já passava das 1 hora da manhã e eu não conseguia evitar olhar para o GPS a cada poucos segundos, esperando que o tempo estimado de chegada de alguma forma diminuísse mais rápido. Eu estava na estrada há perigosas 15 horas seguidas, apenas parando para comer e abastecer no caminho para minha nova casa. Eu tinha sido forçado a me mudar por causa do trabalho, mas engraçadamente, era o trabalho que nunca me permitia fazer uma viagem para ver o lugar para onde estaria me mudando. Finalmente, porém, cheguei na saída da rodovia e entrei na cidade onde iria morar. Estava escuro, então não era exatamente fácil ver como tudo parecia, mas eu podia ver o suficiente para perceber que não era tão bom quanto onde eu morava antes. A maioria dos prédios parecia ser lojas de propriedade e administração local, bem diferente do que eu estava acostumado. Além disso, a maioria das luzes estava apagada. Quando cheguei ao meu bairro, porém, não era tão ruim assim. As casas eram bastante regulares, próximas umas das outras. Estacionei na lateral da rua e saí para ver o lugar que chamaria de lar pelos próximos anos. Por fora, parecia igual às outras, mas o que realmente importava era o interior. Caminhei até a entrada e peguei a chave que havia recebido alguns dias antes. Ao colocá-la na fechadura e girá-la, não ouvi nenhum clique. Puxei a maçaneta e pressionei a porta, observando-a deslizar aberta. Já estava destrancada. Entrei rapidamente e olhei para ter certeza de que minhas coisas estavam lá, já que os carregadores haviam deixado tudo pela manhã. Depois de uma rápida olhada, nada parecia estar faltando. Eu sabia que era provável que os carregadores tivessem apenas esquecido de trancar o lugar, mas ainda assim me deu um pressentimento ruim. Além de tudo isso, as luzes e eletricidade não funcionavam. Sabia que precisava configurá-los na cidade e, obviamente, já era tarde demais para fazer isso hoje à noite, mas não achava que eles simplesmente cortariam a energia. Liguei a lanterna do meu celular e comecei a olhar pelos cômodos. O andar de baixo estava ok, com uma aparência bastante padrão, mas com um ar um pouco mais antigo. Subi para o segundo andar e encontrei um longo corredor com 5 portas. Entrei em cada um dos quartos um por um, iluminando com a luz do meu celular. Eles eram todos muito pequenos e muitos deles tinham danos causados pela água no teto e nas paredes. Mas quando abri a porta do quarto principal, fiquei surpreso ao ver uma única lona no chão. Parecia suja, talvez algo que os carregadores tivessem usado para embrulhar móveis, mas o que tornava tão estranho era que não havia absolutamente nada lá em cima além dessa lona. Todos os móveis e caixas estavam embaixo. Recuei e fechei a porta. Eu já estava tão cansado, só queria que essa noite acabasse. Realmente não queria preencher minha mente com as incertezas de me mudar para cá. Voltei para baixo e me sentei em uma das cadeiras do sofá, ainda embrulhada em plástico, e descansei meus olhos. Eles se abriram de repente quando um estrondo repentino ecoou pela casa de cima. Honestamente, nem sei se tinha adormecido ou não. Tudo o que lembro é de ter me sentado e fechado os olhos. O som foi forte, não apenas um pequeno tum. Levantei-me e fui para o pé das escadas, olhando para cima o corredor escuro. A casa estava agora silenciosa. Devo ter ficado ali por um minuto inteiro antes de tirar meu celular e ligar a lanterna, depois subi lentamente pelas escadas rangentes. Quando cheguei ao topo e iluminei o corredor, vi imediatamente que a porta ao fundo estava ligeiramente aberta e a inconfundível silhueta de uma figura estava entre a rachadura da porta, olhando diretamente para mim. Quase caí para trás pelas escadas, minha reação imediata foi virar e fugir. Corri para a porta da frente e direto para fora na entrada e para o meu carro. Pensei em dirigir,
mas sabendo que literalmente todas as minhas coisas estavam dentro daquela casa, eu queria ter certeza de que quem estava lá dentro não saísse com nada. Liguei para o 911 e esperei pela chegada deles ao lado da estrada. Durante os 5 minutos inteiros, nunca vi movimento nas janelas ou alguém sair pela frente. Quando a polícia revistou a casa, porém, a porta dos fundos estava aberta. Era óbvio para eles que quem quer que fosse estava morando dentro da casa, provavelmente desde que estava vaga nos últimos meses. A princípio, pensei que estavam falando sobre o sótão, já que tinha olhado todos os quartos e não vi nada além de uma lona. Mas não havia sótão. Estavam falando do quarto principal, o que significava que quando eu estava olhando ao redor lá em cima naquela noite e abri a porta daquele quarto, é provável que a pessoa estivesse escondida ao longo da parede, provavelmente bem atrás da porta. E se eu tivesse entrado mais no quarto para investigar a lona e olhar ao redor, havia uma chance de que eu não teria saído. Há 3 anos, isso aconteceu comigo quando me mudei para uma pequena casa. Estava apenas a 1 milha de onde eu morava antes, então não era um lugar muito desconhecido. No entanto, estava do lado da cidade que eu não costumava frequentar muito devido ao registro de crimes e, no geral, uma má reputação. Na época, não estava em uma boa situação financeira, então tive que optar pelos lugares mais baratos, que coincidentemente ficavam nessa área. No dia em que me mudei, não conversei ou sequer vi alguém. Apenas movi minhas coisas do caminhão para meu novo lugar. No segundo dia, comecei o processo de desembalar, movendo as caixas e móveis para os quartos. Quando cheguei a mover os móveis do meu escritório, vi algo pela janela que chamou minha atenção. Um homem jovem, por volta de 25 anos, estava parado na minha entrada. Eu observei enquanto ele apenas olhava para a casa e entrava no quintal, olhando pelas minhas janelas de longe. Ficando desconfortável, saí da janela e desci para confrontá-lo. Mas quando abri a porta e olhei para fora, ele já tinha ido embora, não estava no meu quintal, entrada ou mesmo nas calçadas, ele simplesmente sumiu. Esperei para ver se ele voltaria, mas então, dei de ombros e voltei ao que estava fazendo. Sim, era estranho, mas não sabia exatamente o que eu deveria fazer a respeito. Configurei meu escritório e saí para almoçar antes de voltar ao trabalho no quarto. Por volta das 20 horas, eu estava bastante cansado. Continuei por tanto tempo quanto pude, mas quando chegou às 22 horas, eu simplesmente desisti da noite. A casa ainda estava bagunçada, mas a deixei assim, desligando todas as luzes e indo para a cama. Levei apenas alguns minutos para adormecer. Quando acordei, virei a cabeça e olhei para o relógio que estava no chão, 3 horas da manhã. Virei de volta e fechei os olhos, mas um som abafado me acordou imediatamente. Ergui a cabeça e ouvi novamente, um som fraco vindo do andar de baixo. Era como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Ainda sem acreditar, sentei-me e ouvi ainda mais atentamente. Poucos segundos depois, um som semelhante veio novamente. Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto, abrindo-a e olhando pelo corredor enquanto ouvia. Mas assim que abri a porta, todos os sons pararam. Caminhei pelo corredor até a escada. Desci alguns degraus e olhei sobre o corrimão, mas não vi nada, e a casa ainda estava completamente silenciosa. Quando cheguei ao último degrau, acendi a luz. A princípio, tudo parecia normal, nada faltando e ninguém na casa. Mas então, notei algo realmente estranho. Todos os móveis e caixas que estavam encostados nas paredes haviam sido afastados, e atrás deles, havia várias partes esculpidas na parede. Senti o sangue fugir do meu rosto quando percebi que alguém tinha invadido minha casa e talvez ainda estivesse dentro. Corri para o meu quarto e pedi ajuda, mas a casa permaneceu silenciosa o tempo todo em que esperei. O que é mais perturbador é que a polícia não conseguiu descobrir como o invasor entrou ou saiu, nem descobriram por que a pessoa invadiu.
A única ideia é que parece que estavam procurando por algo nas paredes. Não sei o que, mas não havia mais nada para ir além disso. Penso naquele homem que vi parado do lado de fora da minha casa, perguntando-me se ele foi quem invadiu. Mas mesmo 3 anos depois, nada mais se sabe sobre o que aconteceu naquela noite.